Dr. Paulo Casale, a gente vai falar sobre tonturas e vertigens na terceira idade. A gente já estava aqui conversando um pouco sobre isso, que aumenta bastante, né? Aumenta muito isso. Qual a proporção, doutor? Normalmente o dobro das pessoas com mais idade, né, vão ter. 10% da população idosa costuma ter isso, e na população geral de adultos, 5%. Então, pelo menos dobra isso, né? Em algumas situações, em algumas regiões, isso pode até triplicar. Regiões do país? Regiões do país, Aonde isso. que é mais frequente? Normalmente regiões onde a condição socioeconômica é um pouco pior, né? Onde a pessoa tem mais problema de desnutrição, menos acesso aos serviços de saúde, ela vai ter mais propensão a ter esses quadros de tontura, infelizmente, né? Como muitas outras doenças, né? Outros problemas. Vamos aos mitos e verdades, então, sobre esse assunto. É mito ou verdade que distúrbios de equilíbrio em idosos sempre estão associados à labirintite ou à queda de pressão? Então, isso é um mito, né? Na realidade, a labirintite e a queda de pressão são sintomas, são situações muito comuns e muito frequentes que podem gerar tontura. Mas não é só isso, né? Existem muitos outros casos, né? Então, arritmia cardíaca, diabetes, né? Desidratação, um monte de outras coisas que pode levar a essas tonturas de maneira geral, né? Isso, né? É mito ou verdade que excesso de remédios como diuréticos e beta-bloqueadores podem motivar vertigens repentinas? Então, aqui eu só queria fazer uma correçãozinha, porque na realidade, na hora que a gente lê aí, né, a gente não pega pegadinha. Isso, porque é bem interessante que existe uma diferença entre vertigem e tontura, né? Então, existe uma diferença entre isso. Bem lembrado. Qual a diferença entre vertigem e tontura? Então, tontura é qualquer sensação de desequilíbrio do corpo. Então, é uma alteração no equilíbrio do corpo, de uma maneira geral. Passageira? Pode ser passageira, pode ser duradoura, tá? Existem vários tipos, né, e várias classificações de tontura. E a vertigem é um tipo de tontura que é caracterizada com o quê? Onde existe uma sensação, uma ilusão de movimento, né? A vertigem. Então você vai ter uma sensação ou que você roda ou que as coisas rodam. Isso é a vertigem. Então a vertigem é um tipo de tontura específica. Dentro das vertigens, as mais frequentes são as labirintopatias, que as pessoas chamam popularmente de labirintites, né? Mas labirintite é uma situação específica dentro dessas labirintopatias, dessas condições vestibulares. Aqui no caso seria mais tonturas repentinas, né? Então esses medicamentos, os diuréticos e beta-bloqueadores, eles podem motivar tonturas repentinas, não vertigens. Por quê? Os diuréticos eles acabam eliminando eletrólitos e água do corpo, a pessoa pode ficar mais desidratada e isso levar a um quadro de hipotensão e a pessoa ter tontura. E os beta-bloqueadores, eles abaixam muito a frequência cardíaca. Em algumas pessoas mais sensíveis, dependendo se ela faz movimentos rápidos, etc., ela também pode ter essas tonturas. Então, isso é verdade. Doutor Paulo, e quando a gente vai num lugar muito alto e tem aquela sensação que a gente fala que é vertigem? É vertigem? Então, se ocorrer alguma sensação de que está ou você girando ou as coisas girando, é vertigem. É vertigem. Isso. Normalmente a vertigem está relacionada a aparecimento de náuseas, né, algum sintoma gástrico junto também por causa dessa sensação de movimento. Perfeito. Tá? É mito ou verdade que ao sentir tontura é recomendado deitar-se? Sim, deitar-se por vários motivos. Primeiro porque normalmente a tontura está relacionada às vezes a essa hipotensão, essa baixo fluxo de oxigênio, né, no cérebro. E você deitando você vai facilitar com que isso ocorra. E outra coisa também é você evitar uma queda, né? Entendeu? Então, se você tiver a oportunidade de sentir uma tontura, já conseguir se apoiar e deitar, ou pelo menos sentar, já vai ajudar você a evitar uma queda, que em idoso é terrível, né? As quedas podem provocar problemas gravíssimos de fratura de bacia, fratura de fêmur. E isso é um gerador de incapacidade, de alteração funcional importantíssima na terceira idade. Então, dirigir nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Inclusive, a gente até recomenda às pessoas que costumam ter tonturas frequentes, que costumam ter problemas frequentes de labirintopatias, que elas tomem muito cuidado ao dirigir, ou até nem dirijam. Tá. Isso é uma recomendação importante. Porque você pode ter na hora ali alguma coisa e provocar um acidente, né? Exato. Pode ter uma síncope, aquele desfalecimento momentâneo e na hora você tem um acidente. Vamos continuar com mitos e verdades. Daqui a pouquinho peço que você me espere um minutinho. Continuar com mitos e verdades sobre tonturas e vertigens na terceira idade. Dr. Paulo Casale, é mito ou verdade que barulho em excesso pode agravar uma crise de
vertigem. Sim, aí a palavra vertigem está bem empregada. O barulho em excesso, com certeza. Pode. Porque normalmente as vertigens, elas têm uma relação muito grande com alterações no ouvido, né? Lá no ouvido interno, né? Que é o labirinto. E pode gerar sensações de zumbido, né? Normalmente alteração na capacidade auditiva, e os barulhos em excesso vão acabar sendo mal recebidos, mal interpretados pelo ouvido, e isso pode acabar agravando mais ainda a sensação de mal-estar que você tem. Mesmo uma pessoa que durante a vida, quando mais jovem, não tinha problema com barulho e ouvido, pode desenvolver essa intolerância na terceira idade. Sim. E principalmente durante a crise. Né? Durante a crise pode ser ainda mais sensível ainda, pode ficar mais sensível ainda. Tá. É mito ou verdade que quanto mais ansioso for o idoso, maior será a tendência de ter tonturas frequentes? Sim, com certeza, né? A ansiedade ou os desequilíbrios e os distúrbios emocionais de maneira geral, não só no idoso, mas em qualquer outra idade isso pode ser um agravante. No idoso mais ainda, porque todo o sistema já está um pouco mais envelhecido, mais comprometido, né? Mas normalmente indivíduos idosos, eles têm muito mais aquela questão de agitação, de se movimentar muito rápido, né? Levanta, senta, e isso pode ser um gerador de tontura muito mais frequente, com certeza. Além disso, a ansiedade aumenta, né, alguns hormônios no organismo. Um deles é a adrenalina. A adrenalina é vasoconstritora. Isso vai diminuir também o fluxo de sangue, de oxigenação para o cérebro. Então, vários fatores associados podem levar realmente o indivíduo mais ansioso a ter crises mais frequentes e mais fortes de tontura. Perfeito. É mito ou verdade que exercícios físicos com aparelhos influenciam diretamente no aumento das crises de tontura na terceira idade? Não, isso não é verdade, justamente o contrário, né? Muitas vezes os exercícios que você faz vão ajudar a aumentar, né, melhorar essa circulação, melhorar a capacidade muscular do indivíduo, a propriocepção dele, a força nas pernas, isso tudo vai ajudar a melhorar a probabilidade dele ter tontura. Obviamente que durante uma crise de tontura ele não deve fazer esses exercícios, né? Se ele está num processo de crise, não, mas no dia a dia, até para evitar isso, é ótimo, tá? Em média, quanto tempo dura uma crise de tontura? Isso é muito relativo, muito relativo. Tem pessoas que às vezes têm crise durante horas e demora para passar, tá? Que sufoco, então, se for, principalmente se for uma labirintopatia, se for uma vertigem, mas no caso de uma tontura, às vezes por síncope, né, que a pessoa vai tirar sangue, por exemplo, tem muita gente que vai tirar sangue e passa mal. Então é aquela coisa momentânea, ele tem aquele desmaiozinho na hora e depois já volta, já se recupera logo. Então depende muito da causa, do tipo, mas pode durar muitas vezes horas. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um minutinho. Perguntas do pessoal de casa sobre vertigens e tonturas na terceira idade. Primeira pergunta da Luciana. Minha mãe sempre tem episódios de tontura repentina por causa do diabetes. Fico preocupada com quedas que podem machucá-la. Quais orientações você pode dar em relação ao ambiente de um idoso que sofre com crises assim? Pergunta muito interessante, muito boa. Então, uma das consequências mais graves, né, de tonturas em idosos são as quedas e as consequências que essas quedas podem ter em termos de fraturas, principalmente, né? Então, primeiro precisa entender o porquê que o diabetes está causando tantas tonturas nela. Não é normal. O diabetes é um fator para causar tontura, mas normalmente se está descompensado, se existe muita oscilação da glicemia, né? Então precisa avaliar isso melhor. E segundo, se mesmo assim ela ainda continuar tendo muitas tonturas, para evitar as quedas, o ambiente tem que estar bastante limpo, a gente chama, né? Então tem que tirar tapetes, outras coisas que possam propiciar o idoso escorregar. Muitos móveis. Muitos móveis, exatamente. Evitar aqueles móveis que tenham muito bico, né? Então, aquelas bordas arredondadas. Calçados, por exemplo, né? Tem que ser um calçado que tenha um solado firme, que não escorregue no chão. O sapato que não fique solto, então chinelo é desaconselhável. Tem que ser um sapato que encaixe mais no pé, que seja confortável. O idoso tem que se acostumar e tem que aprender a usar uma bengala, não pode ter preconceito com isso. Muitos idosos detestam essa ideia, porque acham que isso está chegando no final, ele está dependente, ele vai acabar a vida dele, então não é, isso é uma proteção muito grande para evitar realmente que aí ele sofra uma queda e aí tenha algum problema.
Então é mais ou menos isso, essas são as mudanças ambientais importantes. Luminosidade também, é importante que a casa tenha uma luminosidade boa para que ele consiga enxergar onde que ele vai, onde que ele anda, isso tudo é importante. E observar o idoso, né? Se perceber que tem alguma coisa, sim, incomodando, tomar uma providência. Exatamente. Mais uma pergunta enviada pela Cecília. É comum ficar com sensação de ouvido entupido e náuseas horas depois de uma crise de tontura? Tenho 64 anos e mesmo levando uma vida saudável, sofro com problemas de equilíbrio. Então aqui, na realidade, provavelmente aqui a pessoa, né, o telespectador quis dizer vertigem, porque é a vertigem que normalmente está relacionada com essa sensação de ouvido entupido, com as náuseas. Isso normalmente acompanha o próprio processo da vertigem, né? Então, depois que a vertigem passa, a tendência é que essas náuseas também passem e a sensação de ouvido entupido. Mas isso pode durar um pouco tempo depois. Horas depois não é tão frequente. Então, precisa ver se realmente isso está relacionado com a vertigem, né? Ou se pode estar relacionado com alguma outra coisa. Mas é comum ter essa ligação entre ouvido entupido, náusea e vertigem, com certeza. Quem tem esse tipo de sintoma deve procurar que médico, Dr. Paulo? Então, normalmente o especialista que cuida disto, né, é ou otorrino ou um neurologista, mas um clínico geral, um geriatra, se for uma pessoa idosa, também vai poder avaliar, poder orientar e poder dar, eventualmente, um encaminhamento para algum especialista, se for o caso. Perfeito. Tá? O Dr. Paulo Casale é médico, geriatra e nutrólogo. Site do Dr. Paulo é paulocasale.com.br. Casale com S, tudo escrito simples. paulocasale.com.br. No Face, o Dr. Paulo está como DR, de Dr. DR Paulo Casale, geriatra e nutrologia domiciliar e consultório. Muitíssimo obrigada. Obrigado se a vocês. gente não se encontrar, bom final de ano, obrigado. excelente 2019. Para vocês também, tá? Muito obrigada Tudo pela de bom, companhia. Bom Natal, bom Ano Novo. Muito tá obrigada, bom? até mais. Ok. Ela está...